Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Este é o JF Entrevista, série especial com as vereadoras e os vereadores eleitos para o mandato 2025-2028. A Câmara de Juiz de Fora, que hoje tem 19 parlamentares, passará a ter 23 em janeiro. O Legislativo será composto por representantes de 13 legendas. Serão 18 homens e 5 mulheres. Estamos conhecendo a trajetória de cada um deles. Hoje conosco, Laís Perrucci Marendino, do PT, reeleita para o seu segundo mandato com 4.809 votos. Com 33 anos de idade, Laís será a vereadora mais jovem da próxima legislatura. A parlamentar é professora de História. O seu mandato defende a participação popular, a cultura e a educação. Entre as pautas prioritárias estão a valorização dos professores, acesso à creche e à educação infantil, o fortalecimento da cultura periférica, a garantia da promoção do respeito às diversidades nas escolas e o incentivo para a disponibilização de internet em locais públicos. Conosco nessa entrevista, a coordenadora da JF-TV, a jornalista Renata Miranda. Laís, muito obrigada por estar aqui com a gente, né? Vamos começar falando dessa votação, né? Você subiu de 2.997 votos em sua primeira eleição, né? Em 2020 e agora em 2024, esses quase 5.000 votos, né? 4.809 votos. Conta pra gente como é que foi essa campanha, se você considera um reconhecimento do seu trabalho aqui. Exatamente. Obrigada, Marise, Renata, né? Um olá também para todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo. Para a gente é um reconhecimento, né? A gente sempre falava aqui que era uma prova de fogo a primeira reeleição, né? Porque se você não é reeleito, às vezes a gente pode pensar que pode ser por alguma razão que você não trabalhou bem, né? Ou porque as pessoas não consideraram isso. E aí, quando a gente é reeleito, a gente vê o quanto o nosso trabalho é reconhecido, né? Isso a gente tem visto nas ruas. Ao longo do meu mandato, a gente viu muito isso, né? Foi um mandato que a gente trabalhou muito, que a gente andou muito, que a gente não deixou de ir nas nossas bases, né? De falar o que a gente acredita também. Então, a gente viu sempre um carinho muito grande com o nosso trabalho. E na campanha isso foi, né, muito tratado também, né? A gente fez questão de andar muito, de conversar muito com as pessoas, de estar muito na rua, porque eu acredito muito assim, sou uma vereadora jovem, como você falou, a mais jovem, a gente está muito ligado na questão da internet, da rede social e tudo, mas eu acho que trabalhar com a política a gente também precisa andar, a gente precisa conversar com as pessoas no olho, e isso faz muita diferença, e foi o que a gente fez, né, durante os 4 anos do mandato, mas sobretudo na campanha que a gente intensifica. Então acabou que a gente andou muito, trabalhou muito, conversou muito com as pessoas, né? A gente brinca que a gente gastou muita saliva e sola de sapato, e foi um reconhecimento mesmo, eu acredito nisso. Em outra entrevista que eu estava concedendo, eu até falei isso, falei assim, olha, as pessoas quiseram de volta uma jovem feminista que acredita num mundo melhor para as pessoas. E isso para mim é muito importante. E você consegue mapear para a gente de onde veio esse crescimento expressivo? Porque se a gente for analisar a sua primeira eleição, realmente foi o voto militante da feminista que veio com essa perspectiva aqui para a Câmara. E agora, você ampliou esse eleitorado. Para onde você conseguiu essa ampliação? Eu acho que durante o mandato a gente foi fazendo um trabalho muito amplo, né? Inicialmente, quando eu cheguei em 2020, eu tinha cerca de 5, 6 pautas prioritárias de atuação. Quando a gente foi colocar tudo no papel para desenhar a campanha, eu tinha mais de 13. Coincidência ou não, né? Por conta do meu partido, realmente não foi coincidência. Quando a gente começou a listar as pautas que a gente começou a atuar no mandato, a gente foi vendo que a gente não conseguia tirar de prioridade nenhuma. Então, isso era uma preocupação na campanha. As pessoas falavam assim, Laís, como você vai conseguir trabalhar todas essas pautas? Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ver que as pessoas na rua me paravam para me reconhecer por isso.
por eu abraçar, né, as pautas. Então, aqui o nosso mandato, o que a gente fez? A gente foi trabalhando tudo que ia chegando, que a gente acreditava, obviamente, porque a gente tem um projeto político muito consolidado, né, o que a gente acredita. Então, tudo que ia chegando, a gente ia, de certa forma, integrando no nosso mandato. Então, uma pauta muito importante para a gente, né, que é a pauta da gordofobia, por exemplo, né, do combate à gordofobia, que a gente fez leis importantes, foi um segmento que a gente trouxe também para mais perto. A pauta racial, para a gente também é muito importante, né? Esse é um mandato antirracista e a gente elaborou muitas leis e todas elas junto com o movimento negro da cidade. E, obviamente, eu já tinha essa pauta, mas ela não era a pauta central da minha campanha em 2020, por exemplo, né? Até porque eu acredito na representatividade, eu acho que pessoas negras têm que ter essa representatividade. No entanto, a gente tem muitas pessoas negras em volta da gente, né? O nosso mandato é permeado por essas pessoas e de forma muito orgânica, né? O movimento negro é muito orgânico na nossa cidade. Então, no meu mandato, na nossa cidade, claro, né? Mas no meu mandato. Então, a gente foi trabalhando essas pautas também que foram chegando pra gente. Então, eu acho que isso me possibilitou, né, crescer em números, né, de voto, porque foi uma questão que também não foi de número, né, foi de qualidade do trabalho que a gente veio fazendo, né, da gente ir acolhendo, de ter participação, né, porque as pessoas participaram do meu mandato. A gente fazia plenária, a gente fazia reuniões para discutir os projetos de lei. Então, tudo, nada a gente fez sem dialogar. Então, acho que essa proximidade nossa também, né, do meu mandato com as pessoas, acho que isso também trouxe, né? E, obviamente, é pedir voto. Então, a gente sabe que tem que pedir voto, tem que conversar. Então, mas eu atribuo a esse crescimento a justamente a gente ter aberto o nosso mandato para outras pautas que talvez não era a pauta central que a gente defendia lá naquele momento. Mas também eu acho que, para finalizar, né, essa parte, eu acho que a nossa defesa do governo Margarida, a nossa defesa do projeto político que a gente acredita, eu acho que também foi fundamental, né? Porque as pessoas reconheciam isso, falavam, Laís, você é a vereadora que defende a prefeita. Não que outros não defendam, né? Mas assim, você é a vereadora do PT que está ali para todas as coisas, né? Então, eu acho que isso também vem esse crescimento e, claro, o nosso amadurecimento, né? De ir crescendo, de ir aprendendo a fazer né, projeto de lei e aprendendo o que funciona, o que não funciona para a vida das pessoas. Eu acho que é um pouco Você falou isso. aí de duas minorias, né? A questão do negro, né? A questão racial e também a questão do gordo, né? Que tem todo mundo querendo emagrecer, né? Essa ditadura da magreza. Você considera uma vereadora também que defende as minorias, e aí eu coloco a questão LGBT e outras questões importantes do seu mandato, a própria juventude, as pautas da juventude. Como é que você se considera nesse sentido? Se autodenomina aí? Não, com certeza, né? E muitas vezes essas pautas, né, tidas como minorias, pautas identitárias, as pessoas colocam isso como se fossem coisas menores. Para mim, é o estruturante da vida e da sociedade. Porque se a gente não tem essas pessoas com igualdade de direitos, a gente não tem uma vida boa para todo mundo. E aí eu falo que... Aí tem gente que fala assim, a gente precisa falar de economia. Mas quando eu não estou falando de economia? Se eu quero uma vida melhor para as pessoas, se eu quero um emprego justo e digno para as pessoas pretas, se eu quero que as pessoas gordas estejam incluídas, se eu quero que as pessoas LGBTs estejam incluídas no dia a dia da sociedade, é porque eu quero que essas pessoas também tenham uma vida digna, né? E aí, por exemplo... A lei que a gente tem aqui, que é a comida boa para pequenos agricultores, né? Essa lei foi pensada para beneficiar os pequenos agricultores, obviamente, para também a gente ter uma comida boa de qualidade na mesa das pessoas, mas, sobretudo, também para a geração para o giro econômico da cidade. Muitas vezes a prefeitura comprava comida, alimentos, né? Por exemplo, para o restaurante popular, para creche, para outros lugares, comprava de hortaliça de fora, de Teresópolis, de Friburgo, de Petrópolis, sendo que aqui a gente tem um grande cinturão verde, a gente tem muito produtor, muito pequeno produtor. E aí o dinheiro da cidade ia para outro lugar. E aí quando a gente coloca esses produtores para vender para o programa Comida Boa, que é uma lei nossa, a gente movimenta a economia da cidade. Então, muitas vezes, parece que falar de economia é falar de temas muito duros e é só falar do mercado.
né? O mercado, quem que é o mercado? Né? Assim, para mim, falar de economia é falar de mudança de vida das pessoas. Então, para mim, assim, eu coloco muito. Eu sou a vereadora que defende as mulheres, vereadora que defende o povo preto, vereadora que defende a comunidade LGBT, a gordofobia, as pessoas gordas, as pessoas com deficiência. Eu gosto de fazer isso, porque eu acredito que a gente tem que viver numa cidade, num mundo melhor, e a gente não vai viver num mundo melhor se a gente não olhar para essas pessoas. Porque são essas pessoas que precisam. Porque muitas vezes quando a gente fala assim, o mercado está reagindo mal à eleição nos Estados Unidos, por exemplo. Quem que é o mercado? Quem que são as pessoas que são influenciadas nisso? Muitas vezes, quem é influenciado por essa coisa aí do mercado, muitas vezes são os grandes, os pequenos, as pessoas que muitas vezes não têm comida dentro de casa. Elas não são afetadas tão diretamente por isso. Obviamente são, claro, todos nós somos. Em cascata são, né? Em cascata, sim. Mas isso afeta lá o grande, que muitas vezes não são as pessoas que a gente precisa fazer política pública urgente. Para mim, a gente precisa fazer política pública urgente, pensando sim na economia, né, em tudo isso, mas pensando principalmente nessas pessoas, que eu acho que é o que a gente tem que olhar. E o Comida Boa, ele começou na prática, a vigorar na prática esse ano. Você já consegue mensurar o impacto dele aqui na cidade? Então, a gente tem contato, né? Eu fui algumas vezes em algumas entregas, principalmente no restaurante popular. Eu vejo que precisa crescer ainda mais, né? A gente quer que mais volume, né, seja comprado, que seja mais perene, porque hoje é em forma de edital, então pode ser que tenha épocas do ano que não consegue ter tanta entrega. Então eu vejo que precisa ainda ampliar, viu, Renata? Assim, não é porque é lei minha e que, né, que eu vou falar assim, não, é perfeito. Não é. Eu sei, eu acompanho os pequenos agricultores, eles falam com a gente o quanto precisa melhorar, né? Então, assim, estou batalhando para ver se a gente consegue, mas com essas políticas de fomento, tanto Comida Boa, quanto o aumento da compra da merenda escolar, né? Porque em 2023, agora em 2024, a gente já comprou, 2023 a gente comprou mais de 60%, e o obrigatório é 30% eu falo prefeitura, tá, gente? Eu falo cidade, né? Mais de 60% da agricultura familiar. E agora, em 2024, pelo que eu estava vendo, os números também vão ser bem animadores. Então, para o Comida Boa, eu também quero que cresça mais. Então, eu ainda espero que possa crescer. Só para a gente complementar, o que você acha que está faltando? Uma forma diferente de lidar com o produtor, de incentivar esse produtor para que ele consiga trazer o produto de acordo com os editais? Seria basicamente isso? Eu acho que a gente precisa também de mais lugares para vender. Porque hoje acaba que, assim, a merenda escolar aí não é o Comida Boa, né? Já é a merenda escolar, que já é pelo PNAE, já é, né, obrigatório. Então, a gente coloca isso para outros equipamentos da prefeitura. E, na verdade, eu acho que a gente pode até pensar em outras coisas, como, por exemplo, os lugares terceirizados da prefeitura também seriam obrigados a comprar, né? Porque hoje, por exemplo, alguns hospitais têm... é 100% SUS, mas terceiriza a alimentação, então não tem essa obrigatoriedade. Então, eu acho que a gente precisa de mais lugares para a lei ser aplicada, sabe? Porque eu vejo que os produtores produzem bem, produzem muito. Eles também eu tenho acompanhado a criação de cooperativas, né? A gente tinha, acho que 2 cooperativas no início do governo Margarida. Hoje a gente tem, acho que 7, se eu não me engano, 5, 7 cooperativas que têm, né, fomentado aí, mas eu acho que ainda precisa de mais. E uma outra coisa dentro da agricultura que eu gosto muito de trabalhar é a questão da agroecologia, né, para a gente trabalhar junto à questão do plantar, do colher, da renda, mais o cuidado com o meio ambiente. E eu tenho visto, né, eu visitei algumas propriedades que trabalham de forma agroecológica, o quanto é incrível. E vou falar para vocês, nós estamos aqui entre 3 mulheres, né? Todas as propriedades de forma agroecológica aqui da cidade que eu já visitei, que eu já tive conhecimento, são lideradas por mulheres. Vamos falar desse assunto, né? Lindo! Já que a gente começou falando de minorias, mulheres continuam minorias, né? A gente, hoje são 4 mulheres na Câmara, vão passar para 5, mas continuando a manter esse padrão aí na casa dos 21%, né? Sai de 21%, vem para 21,7%, né? Dos 23 vereadores, teremos 5 mulheres, Laís. E aí? Você que toca sempre nessa questão, né? Sim.
Eu fiquei tentando outro dia, para uma entrevista também que eu fui dar, fiquei tentando fazer a porcentagem, né, pra gente ver se cresceu percentualmente ou não. Cresceu ínfimo, né? Porque a gente fala assim, ai, nossa, que legal, né? A maior bancada agora histórica. Porque a última, né, quando eu entrei em 2020, já foi histórico. Nunca a gente teve mais de 2 vereadores ao mesmo tempo. E nessa legislatura que está acabando agora, a gente teve 4. Agora a gente vai ter 5, né? Parece que é assim, aumentamos. Mas não, né? A gente aumentou o número de vereador, de 19 para 23. E a gente desses 4 novos, a gente só conseguiu crescer uma mulher, né? Ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. E eu também gosto muito de dizer que, assim, às vezes parece assim, de falar, mais mulheres na política, mais mulheres na política. Eu acredito que a gente eu acredito que a gente precisa ter mais mulheres na política comprometidas com a pauta das mulheres. Porque não adianta número, né? Não adianta a gente crescer de 4 para 5, por exemplo, se a gente não mantém o número de mulheres que defendem a pauta das mulheres. Aí nós vamos ter que tocar em outra questão, né? Aí a gente já vai ter que tocar na questão da violência estrutural cotidiana, que impede essa mulher de ter uma vivência mais politizada, não é? Com certeza. Muitas vezes é isso. Eu ouvi também, durante a campanha, uma pessoa que era candidata, não foi eleita, não. E ela falava que as mulheres não queriam estar na política, por isso que não tinham muitas mulheres na política. Mas, parando para pensar a raiz disso, por que as mulheres não querem estar na política? Porque não é dado espaço para a mulher estar na política, seja porque esse espaço sempre foi um espaço muito masculinizado, seja porque a tarefa do cuidado, da sustentação da vida, somos nós mulheres que exercemos. Então, que tempo que a gente tem para entrar para a política, para exercer a política, né, de forma como que muitas vezes os homens têm o tempo mais liberado, porque os homens não são os principais responsáveis pelo cuidado, eles têm isso. Então, muitas vezes, a gente para e pensa assim, não, eu não quero mesmo. Mas será que não quer porque não tem a oportunidade de querer? Eu sempre penso muito nisso, sabe? Assim, muitas vezes a gente fala, né, do liberalismo aí, dos costumes e tal, e conservadorismo e tudo. Mas será por quê, né, que isso acontece? Já tem essa sobrecarga também, para além, né, da mulher não ter os espaços, a mulher já vive uma sobrecarga, já tem a tarefa doméstica, tem a tarefa, né, do trabalho. Exatamente. E aí a gente é levado a pensar que a gente não quer uma coisa ou que a gente quer uma coisa por vários motivos, né? Igual, por exemplo, a questão da gordofobia, por exemplo. Vamos pegar esse gancho. O que é todo mundo quer ser magro? Por quê? Porque falam que ser magro é mais bonito, né? Mais bonito, é mais saudável. Quando muitas vezes a gente sabe que uma pessoa gorda muitas vezes pode estar com os exames alterados, assim como uma pessoa muito magra pode estar com os exames também todos alterados. Mas muitas vezes uma mulher gorda, por exemplo, um homem gordo, por exemplo, pode estar com os exames ok, né? E isso não ser um problema. Mas quando a gente tem uma sociedade estruturada para dizer que o magro é mais bonito, todo mundo quer ser bonito. Quando a gente tem uma sociedade estruturada para dizer que os homens são as pessoas para ocupar o poder, as mulheres não querem, porque não, na cabeça é o homem que é responsável por isso e a mulher é responsável pela tarefa do cuidado. Então, até essa questão do querer ou não querer é muito subjetivo. Ou das mulheres votar em mulheres ou não votar em mulheres também é muito subjetivo. Porque muitas vezes isso tudo também está lá, né? No subconsciente das eleitoras, por exemplo. Né? De que, não, vamos votar no homem porque ele já está mais acostumado, já é a tarefa dele. Ô, Laís, voltando a essa questão das mulheres, né? Você lembrou que o Legislativo, a primeira vez tem 4 mulheres. Sim. Já tiveram outras mulheres, no mínimo, algumas legislaturas com 1, outras com 2, mas nunca 4. Isso. Mas também é a primeira legislatura em que a gente teve pautas femininas, né? Pautas femininas e feministas. Né? Porque as mulheres estavam aqui, mas não com essa bandeira Sim. de levantar questões. A gente sabe que nessa próxima legislatura a gente vai ter mulheres com perfis bastante diferentes. Sim. A gente tinha uma maioria de mulheres progressistas, digamos Sim. assim, né? Mais à esquerda. Agora teremos uma variedade de mulheres de partidos diferentes, a esquerda e a direita, né? Sim. Como é que você vê essa nova representatividade com ambos os lados, com pautas diferentes, mas pautas em que a mulher está na berlinda, né? Sim, é isso. Para mim, como eu estava falando, né? Eu acho que é importante ter mulheres que são comprometidas com a nossa pauta.
E a nossa pauta é uma pauta muito grande. Porque muitas vezes, ninguém vai ser contra a violência contra a mulher. Ninguém vai querer a violência contra a mulher. Então, todo mundo vai falar, seja homens e mulheres, que lutam contra a violência. Isso é ponto pacífico, eu acho. Sabe, assim, isso seja na direita, na esquerda, isso é ponto pacífico. Quando a gente vai para outras questões, aí que vem a diferença. Né? Quando a gente fala de autonomia dos corpos, quando a gente fala de direito ao trabalho, quando a gente fala, né, de violência política de gênero, que eu acho que vai ser uma pauta também que eu sempre levanto muito, né? Direito reprodutivo. Né? Direitos reprodutivos. Outras questões, sem ser a violência, a política de cuidados, que eu quero trabalhar muito nesse próximo mandato, quero criar uma política municipal de cuidados. Então, eu acho que esse vai ser o ponto, né, de discordância. Por isso que eu acho que é importante mulheres que acreditam minimamente que a gente é livre, que os nossos corpos são livres, que os nossos corpos pertencem a nós, que nós não somos submissas, que nós não somos, né, um corpo, uma mercadoria. Então, eu não sei, né, como vai ser, vamos ver essa pauta, essas pautas identitárias, né, como serão tratadas, mas podem esperar de mim o que eu sempre fiz, sempre a minha defesa. Eu sou uma militante da Marcha Mundial das Mulheres com muito orgulho, né, desde 2011 sou militante da marcha aqui em Juiz de Fora no coletivo Maria Maria, desde 2011, então podem esperar de mim a luta pelos nossos direitos, pelos direitos das mulheres serem o que elas quiserem, estarem aonde elas quiserem. Então, isso vocês podem esperar de mim. Agora, das outras, eu não sei. Nós vamos continuar esse assunto, né? O assunto mulher, né, Renata? Vai estar sempre em pauta. Nós só vamos para um pequeno intervalo e a gente volta falando um pouco mais do que esperar da Laís para o próximo mandato. É só um minutinho, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, realizando a série com as vereadoras e os vereadores eleitos para o próximo mandato, que começa em janeiro de 2025. Conosco aqui nos estúdios hoje, a vereadora reeleita para seu segundo mandato, Laís Perrucci, do PT. Quem começa esse bloco é a jornalista Renata Miranda. Olá, Laís, a gente terminou o bloco anterior falando dessa questão da participação da mulher na política. Eu acho que a gente precisa reforçar isso. Por quê? Porque a mulher, ela se entende no lugar do não pode, eu não posso, e talvez ela nem mesmo saiba como que é e como avançar para ter essa participação e defender pautas que são dela, independente se ela participa ou não de movimento feminista ou não, mas é se colocar enquanto mulher, se bancar enquanto mulher. Como desconstruir isso? Eu acho que é aos poucos, né? A gente vai aos poucos. Porque eu costumo dizer que a gente não vai mudar o mundo da noite para o dia, né, e que a gente vai plantando sementes. Então, eu tenho tentado plantar sementes, conversando mesmo, falando. Toda oportunidade que tem aqui na Câmara eu falo sobre isso. Né, eu bato muito na tecla da questão da violência política de gênero, porque eu acredito que a gente precise desconstruir mesmo, porque muitas vezes os homens não percebem o que eles estão fazendo com a gente. A questão, reforço novamente, é a questão da violência cotidiana, que ela é tão sutil naturaliza, que naturaliza, o homem não percebe, a mulher também não percebe que está sendo vítima. Exatamente. Até a gente chegar num estágio que a gente consegue perceber o que está se passando, é muito difícil, né? E aí, quando a gente percebe também, é muito doloroso, porque a gente começa a perceber isso, que também não é só
que quando eu estou sofrendo violência de gênero, violência política de gênero, não sou eu só que estou sofrendo, são todas as mulheres que estão sofrendo. Porque isso faz desencorajar outras mulheres a quererem estar nesses espaços, né? Porque as pessoas encontram na rua e falam assim, Laís, eu não sei como você aguenta, eu não sei como você lida com isso. Eu falo assim, não, gente, é isso, a gente lida também na terapia, mas a gente enfrenta, porque a gente precisa enfrentar. E eu tenho feito esse papel de fazer o enfrentamento. Então, sempre que eu percebo algum gesto, né, mais machista, né, de algum vereador, por exemplo, se está no calor né, do plenário ali e não tem condição de eu chamar e conversar num canto, eu falo no microfone mesmo, não tem problema nenhum. Mas quando eu tenho a oportunidade, eu chamo, eu falo, olha, você tá vendo? Você percebeu o que você fez? Você percebeu? E já melhorou muito, sabe? Do primeiro dia, em 2021, até agora, o quanto os vereadores têm entendido, né? Que simplesmente não pode mandar a gente parar de falar, que simplesmente tem que ouvir o que a gente está falando, né? Que não que eles fizessem isso de uma maneira grosseira ou de uma maneira tão explícita ou que eles quisessem fazer isso com a gente, sabe? Hoje eu tenho uma relação muito tranquila com isso, porque a gente trabalha muito junto, né? A gente se encontra muito. Então, eu acho que muitas vezes é a falta de ter mulheres aqui. Por isso que eu acho importante ter mais mulheres, né? Até para a gente ir se educando, a gente ir o próprio legislativo, de maneira geral, a gente já fez uma reportagem, agora não sei como está, mas mostrando como o número de homens, os trabalhadores do próprio legislativo era muito maior do que o número de mulheres. Então, um ambiente que era muito machista, um ambiente de muitos homens, a presença masculina muito forte, né? Sim, e a gente foi tratando também muitos temas que são caros pra gente, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um caso de assédio que acontece em todos os lugares de trabalho, né? Não vamos falar que não acontece, a gente trata aquilo, sabe? Tem que tratar, tem que chamar, tem que, né? Tomar as medidas jurídicas cabíveis. E aqui o CIAN hoje tem também feito um trabalho muito bacana que eu tenho acompanhado muito de perto, né, como presidente da comissão. Que é o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, né, da Câmara, né, um programa, né, criado com o seu aval, né, Laís? Sim, a gente estava lá na criação, né, foi no governo do Juracy, né, na presidência do vereador Juracy, que quando eu cheguei, eu mandei para ele uma ideia pequena. E aí a gente tem que dar, né, as palmas para quem merece palmas. Sim. E eu cheguei num momento que eu estava muito angustiado com alguns casos que a gente estava vendo que não podiam ficar assim. E aí eu cheguei com uma ideia pequena, criar uma ouvidoria, criar alguma coisa para o atendimento interno. E aí ele já pensou lá na frente, já falou assim, não, vamos fazer um negócio grande de uma vez para atender as pessoas. E hoje o CIAN atende muitas mulheres. É um orgulho, né? Um atendimento ao público, né? A aproximação da Câmara com o público, principalmente feminino, né? Muito. LGBT e também mulheres, LGBT, né? Também, muitas pessoas trans são acolhidas aqui, que muitas vezes não tem lugar, muitas vezes não tem ainda um centro de referência LGBT na cidade, né? Porque o atendimento à mulher, a gente tem outros espaços que fazem também, né? Mas aqui no centro da cidade, você podendo entrar na Câmara sem ninguém perceber que você está indo fazer um atendimento de, né, às vezes de violência, alguma coisa assim, é fundamental. Eu acompanho muito como é bom, né? Então, as meninas ali no centro também, elas fizeram um trabalho de conversar nos setores, de, né, falar sobre essa questão, né, das violências, dos tipos de assédio, de conscientizar, né, não só as mulheres, mas os homens. Então, eu vejo que a gente está num ambiente que a gente está crescendo. E a gente quer isso para toda a cidade, né, gente? Para toda a sociedade. A gente precisa que isso cresça, né? Que esse respeito com as mulheres cresça cada vez mais. Em termos de políticas públicas para as mulheres, vamos continuar nesse... O que você acha que Juiz de Fora precisa avançar? A gente tem os centros de atendimento, a Delegacia da Mulher ainda tem uma restrição no atendimento, mas a gente ainda não tem uma vara de justiça específica para essas pautas. O que você acha que precisa avançar no município? Eu acho que muita coisa precisa avançar, né? Uma que foi uma articulação minha, da Ana Pimentel, né, nossa deputada federal, e da prefeita Margarida, junto com o Ministério das Mulheres, que é a vinda da Casa da Mulher Brasileira para cá. Né? Às vezes a gente fala assim, a gente já tem o CIAN e a gente já tem a Casa da Mulher e já tem a delegacia.
Só que esse projeto, né, essa política pública da Casa da Mulher Brasileira é muito diferente, é muito amplo, porque está tudo junto no mesmo lugar. Então, lá dentro da Casa da Mulher, né, que vai ser... vou dar um spoiler aqui, não sei nem se eu posso, mas eu acho que a prefeita falou, não sei. Mas vai ser ele logo ao lado da prefeitura, então vai estar bem perto do novo fórum, né, por exemplo. Mas a ideia da Casa da Mulher Brasileira é que ali tenha... É um projeto com recurso do governo federal? Totalmente do governo federal, né? O custeio inicialmente do governo federal, depois tem algumas parcerias, mas tem parceria com o estado de Minas também, né? A gente precisou do aval do governador, por exemplo. Foi uma tarefa também árdua, que a gente lutou muito desde o ano passado para o governador também assinar, sabe? Não foi fácil, confesso para vocês, mas conseguimos, ele assinou. E aí, na semana passada, a prefeita anunciou, né, que de fato agora está chegando, já está tudo certo. E o que é essa casa? Então, e aí é juntar tudo, né? Hoje, por exemplo, a Casa da Mulher que existe em Juiz de Fora, ela faz atendimento psicológico, jurídico, assim como aqui, né? Faz medida protetiva, assim como aqui o CIAM. No entanto, a Casa da Mulher Brasileira, ela prevê todos esses serviços de forma ampliada, prevê abrigo, prevê que vão a vara da justiça, promotoria, a delegacia, que fique tudo no mesmo lugar e que possam ter vários serviços ali dentro, né, para que a mulher não precise ir de lugar em lugar. Porque aí é isso, aí chega aqui não faz boletim de ocorrência. Aí a mulher tem que procurar ou uma base móvel ou, né, ajuda policial mesmo para fazer o boletim de ocorrência. Aí faz o boletim de ocorrência. Aí volta no serviço para requerer a medida protetiva. Aí depois tem que voltar, tem que marcar num outro lugar para um atendimento da Defensoria Pública. Então a ideia é que esteja tudo no mesmo lugar, para facilitar mesmo a vida das pessoas, né? Das mulheres. Porque é muito difícil você levar uma denúncia a sério, assim, porque muitas vezes você desiste no meio do caminho, seja pelas amarras jurídicas, burocráticas, ou também por questões emocionais, né? A gente sabe o quanto é difícil sair do ciclo da violência. Então, essa é uma política pública que, assim, eu estou muito feliz. Eu fui em Brasília, eu acho que 4 vezes para essa Casa da Mulher. Por que eu estou muito feliz? Porque é a única que vai ser no interior. A única que não é numa capital. E isso foi assim, lutamos e agora... Tá dando certo, acho que em breve vamos inaugurar. Vamos voltar. Você está falando aí da relação, né, que você tem estreita com o Executivo, né? Como é que você se vê hoje, né, nesse próximo mandato aqui dentro da Câmara, como talvez a vereadora mais próxima, né, da prefeita, né? Como é que vai ser essa relação? Você pretende continuar agindo da mesma maneira, né? Você não era a representante do governo, né? O vereador, né? A líder, né, do governo. Mas como é que você pretende atuar, né? O que você pretende, né, nessa relação, nesse próximo governo em que o PT tem maioria, né? 4 vereadores. Sim. É a maior bancada, que a gente vai ter na Câmara, é a mesma bancada do Executivo Municipal. A maior bancada, e as mulheres estão em maioria, né? Na nossa bancada. Eu falo com o Juraci, agora você é a minoria aqui. Já éramos, né, a maioria, agora a gente tem 3 e um vai ter que ficar companheiro. Quietinho, né? Nada, ele é um companheiro muito querido. Mas a gente, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa de projeto político. Eu não estou aqui, não sou vereadora porque eu quero ser vereadora por qualquer outra razão, que não seja mudar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas, trabalhar por isso. E a Margarida é o mesmo projeto político que eu. Ela, Ana Pimentel... na campanha a gente brincou muito com isso, né? Assim, porque a gente vem da mesma origem, da mesma trajetória, a gente é da mesma tendência interna do PT e a gente trabalha muito junto há muitos anos, né? Então, desde que eu entrei para o movimento estudantil lá atrás, em 2010, eu entrei porque esse grupo me chamou, que já era o grupo da Margarida, a Ana Pimentel já estava, né? E quando eu chego em Juiz de Fora, eu me aproximo desse grupo, logo de cara, assim, a afinidade ali na universidade. Lembrar, né? Você veio de Além Paraíba, né? Você é natural de Além Paraíba, veio estudar na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde você fez História. Isso mesmo. E aí se aproxima desse grupo aqui. Isso mesmo, que aí eu entrei para o Centro Acadêmico de História e esse grupo político dirigia o Centro Acadêmico de História na época. E foi muito natural a nossa aproximação. Eu entrei para a política na campanha de 2010 da Dilma, de fato. Foi ali que eu falei assim, não, eu quero
tá na vida política, não na política eleitoral, né? Como eu estava dizendo antes, eu entrei para o movimento estudantil, para o PT, na campanha da Dilma em 2010. Então, eu tenho muito orgulho de dizer isso, sim. E foi o grupo que eu me aproximei e que eu tive mais proximidade política, do projeto político, afinidade, né? Afinidade. Eu pesquisei, obviamente, os movimentos que existiam na época e tudo. E, realmente, a democracia socialista, né, que é a minha tendência dentro do PTDS, foi o que mais me chamou a atenção. Por ser uma tendência interna do PT que pensa muito nessa questão das minorias, como a gente estava falando, né? A gente tem né, muito essa questão de ser antirracista, antimachista, anti-LGBTfóbico, né? E antissistêmico, né? Então, assim, foi o que me acolheu. E eu aprendi muito com essas duas mulheres, com a Margarida e com a Ana Pimentel. A Ana já tinha sido coordenadora geral do DCE, né, presidente do DCE da universidade. E eu... Vocês são contemporâneas? Não, a Ana é um pouco mais velha do que eu, mas ela estava quase saindo da universidade quando eu entrei, então ela era minha dirigente, vamos pôr assim, né? Porque a gente vai aprendendo com as pessoas que estão à frente da gente, na nossa tradição, assim. E sempre foi uma tradição de muitas mulheres, né? Quando eu entrei, a Aninha estava acabando de sair. Quem estava também para sair é a Fabíola Paulino, que hoje é secretária de Agricultura e Agropecuária, né? Uhum. Então, Fabíola também é uma grande inspiração para mim. Sempre foi uma pessoa que eu confiei muito, assim, de admirar, sabe? Então, eu venho de um projeto político. E a gente pensa na vida das pessoas dessa forma. A gente não pensa que a gente quer... ter uma vereadora, uma deputada federal e uma prefeita, por exemplo, para ter o cargo. A gente quer para a gente poder fazer política da forma que a gente acredita que é para fazer política, né? Que é pensando nas pessoas. Em nome de uma causa, né? Em nome de uma causa. Então, é por isso que eu tenho muita tranquilidade de dizer, eu sou sim vereadora da prefeita, sou vereadora da Margarida, eu sou a vereadora que estou aqui para ajudar ela a construir a cidade que a gente quer viver. Né? O que não quer dizer que a gente não possa ter alguma divergência de opinião, mas isso a gente costuma... É tão engraçado que a gente está tão afinado de tantos anos que a gente já pensa muito parecido também, né? Principalmente a Ana Pimentel, que acaba que a gente, né, troca muitas figurinhas durante muitos anos. Então, assim, a gente tem uma afinidade política tão grande que muitas coisas que estão acontecendo lá na prefeitura eu nem sei, mas quando eu vou ver, é tão natural eu defender, porque é o que eu acredito. Então, não é uma coisa assim que eu faça a defesa, né, da Margarida, da prefeitura, de forma superficial. É o que eu acredito, que é o melhor para a cidade de verdade. Então, assim, tenho muita tranquilidade disso e tenho muito orgulho de ser vereadora do PT estar governando a nossa cidade, de ter sido reeleita junto com a reeleição da Margarida, dos meus companheiros de bancada, porque realmente eu sei que é o melhor para a cidade. Olá, Isa, a gente percebe uma estruturação em nível mundial e até nacional de uma volta da direita no pós-eleição Lula, lá em 2022. E aí, nas eleições municipais, a gente percebe que a centro-direita e a direita, ela pegou a maioria das cidades. Nós vimos agora recente a eleição do Trump nos Estados Unidos, que provavelmente vai ter impacto em 2026 no Brasil e também em 2028 nas eleições municipais já. Então, nessa perspectiva, você vê alguma necessidade de adequação da esquerda brasileira, do seu comportamento enquanto vereadora, do comportamento seu em relação à prefeitura? Eu acho que a gente sempre tem que se reinventar, né? Porque as pessoas mudam muito, as gerações mudam muito. Então, eu acredito muito que a gente precisa, não é repensar, mas repensar o diálogo, como a gente dialoga com essas pessoas. Né? Eu tenho uma forma de dialogar no meu mandato, outras pessoas têm formas diferentes de dialogar, mas no meu entendimento, eu vejo que é um processo gradual. A gente vem de um golpe à presidenta Dilma em 2016, a gente vem da prisão do presidente Lula, né? Que foram baques importantes, né? E que... junto com isso, né, o avanço das fake news, né, das deepfakes, de tudo isso, eu acredito que isso gerou
uma instabilidade mesmo política, assim, e das pessoas acreditarem na política, né? Em quem tem projeto político. Eu não falo na esquerda, mas eu falo de descrença de forma geral. As pessoas estão descrentes na política. Por isso que eu falo que a gente precisa fazer política de forma diferente. A gente precisa acessar as pessoas precisam ter acesso a gente, construir junto com a gente, para as pessoas verem o quanto é fundamental a política na vida de todo mundo. Que a gente não faz nada se não tiver, né, a estrutura da Câmara Municipal, se não tiver a estrutura da Prefeitura, do Congresso. A gente não faz nada se não tiver isso. Mas, e aí eu acho que a gente precisa voltar uma crença na política. Porque essas pessoas, né, que... vamos pegar o exemplo do Trump nos Estados Unidos, né? A gente vê que ele foi eleito muito pautado em coisas que não são estritamente políticas. Mas o que eles fazem? Eles pegam com o sentimento da pessoa. Muitas vezes ele não vai resolver aquele problema, não vai conseguir resolver aquele problema. E muitas vezes a forma com que ele pensa que ele vai resolver esse problema vai aumentar na vida das pessoas. Mas quando o sentimento chega antes da política séria, as pessoas acreditam no sentimento. Então eu acho que a gente tem que pensar, sabe? Eu não tenho resposta. Ou seja, o problema estaria no diálogo, no discurso com a população. A esquerda não tem conseguido chegar aos corações e às mentes das pessoas. Eu acho que a nossa busca é sempre chegar nos corações e mentes das pessoas, né? Eu vejo que a gente chega, né? Eu não vejo essa eleição municipal como se a gente tivesse saído derrotado. Os partidos que mais tiveram prefeituras né, nacionalmente são partidos da base do governo. Sim. São partidos que têm ministério. O MDB tem ministério, o PSD tem ministério, o PSB tem ministério. Estão mantendo diálogo com o governo, Estão, né? Na base do governo, né? Então, assim, são partidos, às vezes, muitas vezes de centro-direita, mas que têm feito o diálogo com o nosso governo. Então, é um resgate do diálogo? Essa também é uma necessidade? Ai, gente, eu estou pensando... Não, mas é bom a gente pensar, a gente precisa sempre estar pensando, né? Como acessar essas pessoas, como traduzir o que a gente pensa em linguagens mais fáceis. Porque você vai falar com a pessoa assim, não, a gente precisa fazer uma política pública para isso. A pessoa quer saber como que vai resolver a vida dela. Como que vai melhorar a rua dela. Então, acho que a gente tem que ter esse diálogo também mais aberto com as pessoas, né? Tentar traduzir isso mais cada vez vezes. Está mais, né? Porque cada vez o olhar para a coletividade é menor do que para os problemas individuais. Exatamente. E só se resolve o individual com o coletivo resolvido, né, Laís? Exatamente. Por isso que eu acredito muito que a gente tem que ter projeto social espalhado pela cidade, sabe? Projeto educacional, projeto cultural. Porque são essas pessoas que também vão falar com a sociedade. Nós já estamos estourando o tempo, Laís. Nós vamos para o pequeno intervalo e a gente volta. Vamos conhecer um pouco mais da Laís e também falar um pouco mais de política, porque é bom, né, Laís? É ótimo. É só um minuto, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, nosso último bloco aqui com Laís Perrucci. Nós estamos realizando a série com as vereadoras e vereadores eleitos para o mandato 2025-2028. Laís está indo para o seu segundo mandato, né, Laís? Falamos muito, mas ainda não falamos dos seus projetos, né? O que você não conseguiu fazer nesses 4 anos e que ficou aí para esses próximos 4, né? Como é que você entra aí
para 2025? Sim, Marise, obviamente, né, tem muita coisa ainda para ser feito, muita coisa que a gente quis fazer nesse nosso mandato, a gente conseguiu fazer. Foram 45 leis. Eu só tenho uma lei que eu não consegui aprovar, que eu quero muito e que dia 2 de janeiro ela vai estar de volta no sistema. Mas todas, eu vou falar qual é, todas as outras a gente aprovou. Então, assim, eu sou muito feliz e orgulhosa, sabe, do nosso mandato. E eu falo nosso porque se não são meus assessores, meu grupo político que está sempre comigo, né, as pessoas que estão sempre à nossa volta, isso tudo não seria possível, né? Esse único projeto que a gente não conseguiu aprovar é um projeto que, para mim, é muito fundamental e importante, que veda homenagens a membros ativos da ditadura, escravocratas e pessoas que violam direitos humanos, né? Esse ano ele já foi reprovado 2 vezes. Esse ano a gente fez uma concessão, não, colocaram uma emenda, né, alterando o projeto, colocando que só não poderia homenagens daqui para frente, e o que já existe a gente não mudaria. Eu não estou de acordo com essa emenda, mas foi votada, né, e isso entraria no projeto. E mesmo assim os vereadores rejeitaram esse projeto, né, entendendo, não sei o que eles, né, não entenderam. Na verdade eu sei, mas esse é um projeto que vai voltar na próxima legislatura com certeza. Porque, para mim, a gente precisa homenagear quem merece homenagem, né? A gente não tem que homenagear mais pessoas que fizeram tanto mal para o nosso país, tanto mal para a nossa cidade. A gente não pode mais ter espalhados pela cidade bustos dessas pessoas. Para quê? Né? Ensinar a história, a gente ensina sim, sou professora de história, né, gente? A gente ensina na sala de aulas, nos livros didáticos, na internet, nos espaços de museu, não na rua. Na rua, quando a gente bate o olho numa estátua, num busto, no nome de uma rua, a gente imagina o quê? Nossa, aquela pessoa foi uma pessoa legal, importante, mereceu uma homenagem. Quando você vai ver, foi o ditador mais sanguinário da ditadura. Sabe? Então, eu não acho que a gente precisa desses nomes de rua, desses bustos espalhados, para a gente ensinar para as pessoas o que aconteceu na história, né? Eu acho que homenagens a quem mereça ser homenageados. Então, esse é um projeto que a gente quer muito aprovar ainda. E fora outras coisas, né? Tem muita coisa da área da agroecologia que eu quero aprovar. Tem muita coisa ainda para a juventude que a gente precisa aprovar. Mas o que eu tenho colocado de um pouco de carro-chefe, assim, que eu tenho pensado muito, é a política municipal de cuidados. Eu acabei citando, né, isso por alto. Hoje a gente está em elaboração no governo federal a Política Nacional de Cuidados. Né? O que é isso? É você tirar a sobrecarga das mulheres da tarefa do cuidado. Então, hoje, o que é a política de cuidado? A gente tem a creche, que acolhe a criança, a gente tem instituições de longa permanência para os idosos, a gente pode ter lavanderias públicas, restaurantes populares, quintais produtivos, restaurantes, né, mais comunitários. A gente pode ter uma série de serviços que desafoguem as mulheres da tarefa do cuidado. Porque é isso, as mulheres, elas ficam muito presas a isso e muitas vezes não cuidam delas próprias. Até para a questão de saúde, por exemplo, né? O que acontece muito geralmente? As mulheres ficam responsáveis pelo cuidado com as pessoas com deficiência que tem em casa, com os idosos, com as crianças. Em alguns momentos cuidam dos filhos e dos pais, né? E não cuidam delas próprias. Sabe? E a gente precisa que as mulheres possam exercer a sua, né, a máxima potência, possam ter seus trabalhos. Isso mais claramente para que as pessoas entendam? Mais creches, locais para que idosos, por exemplo, pudessem ficar? É isso lá? Explica um pouco melhor essa política de cuidados. Muita coisa ainda, né? É isso. É tirar a carga do cuidado das mulheres. E aí, como fazer isso? Ainda, para mim, a gente está estudando, a gente está vendo também de fazer uma pesquisa séria junto com a universidade sobre o que é mais a sobrecarga das mulheres aqui em Juiz de Fora, porque muitas vezes a sobrecarga de alguns lugares é lavanderia, por exemplo.
né, que já tem alguns projetos do governo federal de implantação de lavanderias públicas. Mas, às vezes, as mulheres daqui de Juiz de Fora não se queixam disso, elas se queixam, por exemplo, da alimentação, ou elas se queixam de ter espaços para que elas possam serem tratadas na sua integralidade da saúde, ou que elas possam deixar as pessoas com deficiência para passar o dia e serem tratadas ali e elas possam trabalhar. Então, as mulheres poderem ter os seus espaços, os seus momentos, né? Falando muito basicamente, tá, gente? Porque uma política de cuidados é uma coisa muito complexa, né? Eu participei de um seminário do governo federal no final do ano passado, que começou, né, essa elaboração, foi feito um grupo interministerial, que teve vários ministérios à frente. Então, eu queria muito que a gente pudesse, né, espelhar no governo federal e fazer uma política municipal também. Que a gente também não fique à mercê só do que vier do federal. Que a gente possa ter essa política aqui em Juiz de Fora também, né? Hoje a gente sabe que a gente está ampliando muito, né? A creche, eu acho que é uma coisa que sintetiza muito, né, muitas coisas, porque é um principal equipamento que nós precisamos, né? Eu falo que a creche é muito importante para as crianças, mas é muito importante para as mães. É muito importante, né? Porque você imagina, você está com um filho pequeno, você não pode trabalhar. E quando você não trabalha, você não tem sua autonomia. E aí na creche a gente pensa no horário do trabalho, mas também não pensa no lazer, né? A mulher também tem direito ao lazer. Claro. Que não consegue muitas vezes porque está dentro do cuidado. Antigamente você tinha as famílias maiores, às vezes não é o casal queria sair, beleza, ok. Hoje você tem que pedir, né? A gente chama de vale night, né? Tem que achar alguém que vai ficar ali, né? Para cuidar das crianças. Então, realmente, é uma situação muito complexa, né, Laís? Sim, muito. Então, assim, tem essa minha lei que eu quero aprovar, tem a política municipal de cuidados que eu quero construir. Falei rasamente, brevemente sobre, mas é uma pauta que a gente ainda vai trabalhar muito. E eu acho que tem uma outra coisa também que eu gostaria muito de fazer, além de várias outras ideias de projetos de leis que a gente precisa fazer também, mas eu quero ver em prática algumas coisas de legislações minhas que ainda não estão em prática. Então, eu quero também focar em tirar do papel mesmo coisas, né? Então, a gente aprovou, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Étnico-Racial, né? Foi uma proposição do nosso mandato, e que são 77 artigos. Então, a gente quer que comece mesmo a regulamentar isso, né? O que a gente já pode tirar de papel, o que pode ser agora a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, né? O Cultura Viva, que é uma outra legislação minha que institui agentes culturais, pontos de cultura. Como que a gente consegue também já fazer a regulamentação disso tudo, né? Porque são políticas, projetos de leis que a gente elaborou, que não são coisas tão simples, né? Não são legislações que não precisam de regulamentação. Muitas das nossas legislações precisam de regulamentação ainda. Então, eu quero também avançar nisso. A gente está pensando em usar também nossa emenda parlamentar para poder fomentar algumas das leis que a gente criou. Então, a última lei que eu aprovei foi a Lei Manu, que visa quartos separados para mulheres que perderam seus filhos, né, na gestação. Então, a gente está vendo com as maternidades públicas como que a gente coloca a emenda parlamentar para poder construir esse quarto da melhor forma possível, para que a gente possa também fomentar, né, a implementação das nossas leis, porque a gente faz uma lei não é para ficar no papel, né, gente? A gente quer ver as pessoas usando a nossa lei. Eu já sei que as maternidades estão usando, minha irmã é pediatra, me contou que ela fez uma sala de parto esses dias que aconteceu, né, infelizmente, da criança nascer morta, e que teve todo o amparo para a mãe, que ofereceram nem só o quarto separado na maternidade, mas em outra ala do hospital. Então, a gente vê que já estão cumprindo, se esforçando, mas a gente quer também ajudar a fazer isso. Você tocou no assunto das emendas. Você, em termos de emenda, você investiu bastante no HPS, investiu também em projetos culturais. No seu próximo mandato, tem uma área específica que você vai investir? Como a gente tem muitos eixos de atuação, acaba que a gente também quer fomentar tudo isso, né? Mas a gente tem uma premissa, né, de sempre mandar para coisas coletivas as emendas. Para a gente é sempre importante os projetos sociais. A gente tem muito projeto em escola, tem um projeto que
está sendo muito legal, que é o xadrez nas escolas municipais, que as crianças amam. Eu não sei jogar xadrez, tá, gente? Então, assim, eu achava que as crianças de hoje em dia não iam querer aprender xadrez, mas tem fila nas escolas para poder entrar no curso, na aula. Projetos de cultura, roda de samba nas praças. E na saúde, né, a gente quer continuar sendo a vereadora que mais investe no HPS, porque a gente sabe que é um lugar que precisa de muito investimento, né? Porque a gente muitas vezes critica, né? Mas também a gente tem possibilidade de poder destinar recursos. Então, quero continuar destinando recursos para o HPS, para a educação, né, para os caixas escolares, para a agroecologia, para a questão do combate ao racismo, da violência contra as mulheres, do direito das mulheres. Então, a gente quer realmente fazer essa diversidade de coisas para poder ampliar e atender cada vez mais pessoas, né? Então, eu acho que não vai ter concentração, não. A gente ainda está no período de organizar, né, as emendas parlamentares para o próximo ano. Então, eu acredito que também vai ser bastante pulverizado, né? E na saúde, a gente continuar investindo no que é 100% SUS, no que é 100% próprio do município, que eu acho isso importante. Vamos falar um pouco da Laís, né? Falando da Laís Política, falar um pouco da Laís. Você falou em roda de samba, investimento. Você gosta de uma roda de samba, né, Laís? Adoro, Marisa, Como é que você se diverte? Como é que é o entretenimento da Laís aqui em Juiz de Fora? Eu gosto muito de uma roda de samba, né, de um bar na praça, de estar ao ar livre. Eu gosto muito de encontrar com os meus amigos. Eu gosto muito de ficar em casa também, vendo uma série, vendo TV. Então, assim, eu sou muito tranquila. Feminista em casa, a gente estava conversando nos bastidores. Quem é que arruma a casa? Quem é que lava banheiro lá? O banheiro sou eu, a maioria das vezes. Mas o Marcelo, meu companheiro, ele faz muito mais a tarefa doméstica do que eu. Apesar de trabalhar fora tanto quanto eu, sabe? Ele trabalha muito e chega em casa e trabalha muito também. Essa coisa da lavanderia vai ser uma política de cuidados para ele, porque é ele que lava a roupa lá em casa. Mas é uma coisa muito tranquila, nunca foi uma imposição de nada, sabe? A gente divide bem as tarefas. Nesse último período, né? Esse último ano foi muito corrido, né, pra gente que tava disputando eleição. Então, acaba que ele ficou bem sobrecarregado nas tarefas domésticas, confesso. Mas isso também é de forma muito tranquila, sabe? A gente cuida da nossa casa juntos, a gente decide as coisas juntos. Quando ele tá sobrecarregado, ele me pede ajuda. Quando eu tô sobrecarregada, eu peço ajuda. Então, a gente vai, se dividindo ali no que tem que fazer domesticamente. Eu já falei que você é de Além Paraíba, né? Como é que o Juiz de Fora entra na sua vida, né? E aí você vem ser vereadora aqui. Conta um pouquinho o que o Juiz de Fora representa aí na sua vida pra gente. Pois já tem quase metade da minha vida que eu tô em Juiz de Fora. Né? Eu tenho 33 anos, eu vim pra cá com 17, então assim, já tem muito tempo que eu tô em Juiz de Fora. E quando eu vim pra cá, gente, eu não queria vir pra cá. Eu vim chorando, porque eu queria morar no Rio de Janeiro. Coisa de adolescente, né? Queria morar no Rio de Janeiro, não queria vir pra cá. E quando eu cheguei na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu me apaixonei pela universidade, pela cidade. E eu não vejo a minha vida sem essa cidade. Não vejo minha vida sem Juiz de Fora, né? Minha vida hoje é Juiz de Fora. Sou apaixonada por isso aqui. Nunca deixando de lado, claro, também minha querida Além Paraíba. Sempre que eu posso também busco recursos para lá. A gente conseguiu recurso com a deputada Ana Pimentel, por exemplo, para levar investimento para a saúde em Além Paraíba, porque Juiz de Fora é um polo, né, regional. Então, Além Paraíba é muito pertinho aqui, né? Então, acaba que a gente ajuda muito Além Paraíba, né? Ajuda muito pessoas lá, a própria dinâmica lá, tanto da saúde, educação. Então, a gente tem, né, uma ligação muito forte com a cidade lá ainda, mas a minha vida é aqui, né? Minha paixão é essa cidade, tanto por isso que eu adoro ver a cidade pulsando. Igual você falou, que, né, essa coisa das rodas de samba nas praças, eu acho o máximo. Cada lugar que você vai tem uma festa numa praça, né? O samba que está tendo agora aqui na porta do Teatro Central, por exemplo, muito legal, calçadão, né? É isso, a gente quer vida na cidade. E eu gosto muito disso, eu gosto de vida, eu gosto de viver, eu gosto de
estar junto com os meus amigos, né? Comer bem, beber bem, que são coisas que Juiz de Fora faz muito bem, né? Juiz de Fora tem uma gastronomia muito, muito interessante, é um polo cervejeiro muito interessante, de cachaça muito interessante. Então, Juiz de Fora a gente tem tudo que a gente poderia ter, né? E além disso é uma cidade também que a gente ainda tem uma qualidade de vida muito boa. Então, Juiz de Fora é isso que você acha incrível. Que é de melhor a qualidade de vida daqui? O que você acha? O que você destacaria? Isso é o que a cara de Juiz de Fora e é o melhor da cidade? Eu acho que isso é importante, né? Um ponto importante. Acho que as pessoas de Juiz de Fora, né, são muito... Acho que a gente aqui é um povo muito acolhedor, né? A gente acolhe bem as pessoas. A gente tem essa mistura aí de ser um pouco mineiro, um pouco carioca, né? Uhum. Os meus amigos do Rio, do movimento estudantil, sempre implicavam falando que Juiz de Fora era Rio. Eu falava, não, Juiz de Fora é Minas Gerais. E sei que você falou de movimento. Você continua no movimento, né? Continuo. Movimento estudantil, movimento Maria Maria. No movimento feminista, né? Que a gente atua com mais intensidade. Mas o movimento estudantil a gente continua auxiliando, né? A gente continua ali muito próximo da universidade. Obviamente, né, não dá pra gente acompanhar mais tanto, igual eu acompanhava, mas a gente ainda acompanha Você sempre fala da marcha, né? A Marcha das Margaridas, que vocês sempre estão presentes em Brasília, né? A Marcha das Margaridas é a coisa mais linda. Você imagina, 100 mil mulheres marchando, falando que quer terra para produzir, que quer respeito no campo, na cidade, a união do campo e da cidade, né? A Marcha das Margaridas. A Marcha das Margaridas é a coisa mais linda do mundo. E você vê muita senhorinha nessa. Então é muita inspiração, sabe? É muito... O movimento feminista é uma parte muito fundamental da minha vida. Acho que se não fosse o movimento feminista, eu não estaria aqui. Né? Porque foi no movimento feminista que eu me forjei, que eu entendi a importância da luta coletiva, que eu entendi a importância da gente estar aqui para pensar diferente e fazer diferente. Então, eu sou muito grata ao movimento feminista. Como que você percebeu feminista. essa necessidade de participar do movimento feminista? Quando foi? Que start foi esse? Então, foi no Encontro de Mulheres Estudantes da UNE, que teve em 2013 em Camaçari. Eu já estava no movimento feminista, mas mais timidamente. Porque como eu era a presidente do DCE, eu estava muito focada na pauta estudantil. Obviamente, uma coisa se integra com a outra, mas a gente estava muito ali focado na universidade, né, nas questões. E aí, quando eu fui no meu primeiro M, que é o Encontro de Mulheres Estudantes, que foi lá do lado de Salvador, eu fiquei enlouquecida. Eu falei assim, não, é isso que eu tenho que fazer da minha vida. Porque eu não acredito que a gente vai mudar o mundo se a gente não mudar a vida das mulheres. Então, para mim, isso é uma premissa muito fundamental, sabe? E é ali que eu descobri isso. Que eu descobri, não, assim, eu já estava nesse processo, né, de participação e tudo, mas foi ali que eu falei assim, cara, eu preciso trabalhar mais com a questão das mulheres. E aí, logo depois, eu saí da presidência do DCE, comecei meu mestrado, fui trabalhar com a Margarida, fui fazer outras coisas. E aí, aí que eu consegui pegar mesmo firme ali, né, na organização do movimento feminista na cidade, que até então a gente tinha pouquíssimos grupos, né, naquela época, 2013, a gente não tinha tantos grupos que se diziam feministas. Acho que, nem sei, mas assim, a gente tinha um grupo de mulheres, mas grupos feministas a gente não tinha na cidade, né? E aí foi a partir dali que também a gente foi crescendo, fazendo os 8 de março, fazendo atos públicos e palestras em escolas, e aí foi nascendo muitos. Hoje a gente tem muitos coletivos na cidade. E quem são as feministas que te inspiram? A Margarida não é o nome da Margarida, é a Margarida que foi que Sim, era, né, do movimento do campo e que foi assassinada, né? Isso mesmo. Que daí, né, virou uma heroína, vamos dizer assim, né? Uma referência. Mas quem seriam as suas referências no feminismo? Eu tenho muitas referências, né? Mas eu gosto sempre de dizer das referências concretas, aquelas pessoas que eu, na prática, eu convivo, né? Porque a gente pode falar de teóricas, né? A gente pode falar de várias mulheres da teoria, mas eu gosto muito de aliar a nossa teoria à prática, assim. Então, eu tenho muitas mulheres que me inspiraram.
Uma delas é a Ana Lu Faria, que faleceu, tem 1 ano que ela faleceu. A Ana Lu era uma grande companheira nossa que coordenava a Marcha Mundial das Mulheres aqui no Brasil, mas ela era uma referência para toda a marcha internacionalmente mesmo. A Ana Lu era uma figura muito central, muito importante, e que a Ana Lu dizia coisas que, assim, eram emocionantes e nos inspiravam. Tem uma frase dela que eu gosto muito, que ela dizia mais ou menos assim, que quando a gente vai sozinha, às vezes a gente vai mais rápido, mas quando a gente vai em conjunto com as outras mulheres, a gente chega mais longe. E isso, assim, me marcou muito. Então, a Ana Lu é uma companheira muito querida, né? A própria Ana Pimentel, que foi diretora de mulheres da UNE, quando eu estava, né, entrando para o movimento estudantil, ela estava na diretoria de mulheres da UNE, então também aprendi muito com ela, sempre aprendo muito com ela. Então, a gente tem uma série de mulheres, né, que são inspirações para nós. E aí tem a Margarida, da Marcha das Margaridas, né? Tem a nossa Margarida aqui, nossa prefeita, que é muita inspiração. Acho que Marielle Franco virou uma inspiração muito grande para nós, né, de representatividade, de luta, né, do que ela também representa nessa luta da violência política de gênero. Então, acho que a gente tem uma série de mulheres aí muito, muito importantes que me inspiram todos os dias. Já estamos estourando o tempo, né? Eu falo pouco, né, gente? Laís, eu queria que você, para a gente encerrar, que você mandasse um recado para os seus eleitores e seus eleitores. Pode olhar para aquela câmera e falar direto com eles, né, o que eles podem esperar da Laís aí nesse segundo mandato. Com certeza. Primeiro, agradecer vocês duas, né, pela generosidade das perguntas, pela conversa, e agradecer também, né, mais uma vez, os nossos 4.809 votos, a confiança de vocês para o nosso segundo mandato, e com certeza podem esperar a mesma Laís, a Laís combativa, a Laís que luta pelo que acredita, a Laís que tem o projeto político que acha mais importante para a cidade, o projeto político que é mudar a vida das pessoas, e podem ter certeza que o nosso mandato vai continuar de portas abertas para vocês. Então é só vir aqui na Câmara, entrar em contato nas redes sociais, que a gente está sempre dispostos a ouvir o que vocês querem nos dizer, ou, né, sugestões, críticas, o que a gente pode ajudar de alguma forma a melhorar a vida de vocês. Então, eu estou sempre aberta a isso, e muito obrigada pela confiança mais uma vez, e espero poder honrar todos esses quase 5.000 votos que a gente teve, e tenho certeza que a nossa equipe, o meu mandato vai estar sempre à disposição da cidade e à disposição das pessoas que mais precisarem do nosso mandato. Obrigada, Laís. Parabéns, né, pela sua reeleição. Obrigada, Renata. Estamos juntos aqui em mais um JF Entrevista, né? Esse foi o JF Entrevista, série Vereadoras e Vereadores, aqui eleitos para 2025 e 2028. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.